Olá, estamos chegando com mais um podcast Gerson Convida, trazendo personalidades para conversar, bater um papo, conhecer um pouco dessa história de gente que faz a história da nossa cidade, da nossa região. Hoje vamos conversar aqui com a professora Júlia Ribeiro Costa, a professora Júlia do Núcleo de Educação, a professora Júlia do Premem 1, a professora Júlia da Fundação Universitária, a professora Júlia do Núcleo, né, de Goiuerê. De Dom E Bosco. vamos conversar aqui e conhecer um pouco dessa história desta professora que fez história aqui na nossa cidade. Olá, professora Júlia, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Obrigada pela oportunidade de nós podermos conversar sobre a minha trajetória profissional aqui em Goiuerê. Tá certo, professora Júlia, já fiz aqui uma pequena apresentação, trabalhou em tantos lugares, deixou tantas marcas aqui na cidade. É realmente Acredito uma que sim. pessoa importante na educação aqui em Goiuerê, né, professora? Eu, pelo menos, acredito nisso, porque como profissional e como pessoa eu me senti realizada em vários momentos, então eu acho que fiz alguma importância também. Tá certo, professora. Como é que veio parar em Goiuerê, professora? Bom, na verdade, eu me casei há muitos anos atrás, em 1976, e fui para Campo Mourão, inicialmente. Lá eu fiquei 2 anos, trabalhei, na época, no colégio afirmativo, onde hoje é o colégio integrado e a faculdade integrada também. Aí depois vim para Goiuerê. Em Goiuerê eu cheguei em 1978. E em Goiuerê eu exerci a minha profissão também como professora, ministrando aulas, inicialmente no coleginho, que não me recordo o nome, Colégio Gonçalves e Maria. Gonçalves. Não lembro também direito agora. Eu esqueci direito o nome, mas era o É, coleginho. O pessoal lembra aí do passado do exa coleginho, né? exatamente, eu acho que muitas pessoas o conhecem como coleginho Há mesmo. poucos dias eu conversei aqui no programa com o Pedro Faleiros, que estudou no coleginho. Será que Ele ele foi falou, meu deve aluno? ter sido Não seu sei. aluno lá. É. Professora, você, na verdade, eu soube que você é baiana, é isso? Sou baiana, nasci em Feira de Santana e fui para o Rio de Janeiro com 2 anos. E com 27 anos eu vim para cá. Então, na verdade, você foi criada no Rio de Janeiro. Fui criada Por no isso que Rio tem de esse Janeiro. jeito de carioca? Eu acho que sim, né. Tá certo. Quantos anos no Rio? 25 anos. 25 anos. 25 anos. E eu tenho mais tempo em Goiuerê do que eu fiquei no Rio. Tá certo, é. Professora, qual que é a sua formação acadêmica? Eu sou professora, de língua portuguesa e inglês e sou pedagoga. Eu acho que a professora Júlia acabou dando aula para mim também, de inglês, eu acredito, Ah, né, é em alguns dos capaz. anos lá. Será que não foi no coleginho? Porque eu É, ministrei aula de inglês no tá certo. coleginho. Mas vamos lá, professora, eu lembro da professora Júlia aqui em Goiverê, num papel importante que era na inspetoria de ensino. Hoje a inspetoria transformou no Núcleo Regional de Educação. E lá no núcleo, tinha, na inspetoria, tinha sempre a presença da professora Júlia. Qual que foi o papel da professora Júlia? Como é que foi esse tempo onde que a educação aqui de Goiuerê, da região, era concentrada nesse trabalho da inspetoria? Foi um tempo muito agradável. Fui convidada pela professora Enedina Sena, quando ela assumiu a inspetoria, e fui trabalhar no Recursos Humanos, que era algo diferente da minha formação de professora, mas como tanto a inspetoria como hoje o Núcleo de Educação tem esse setor, e fui trabalhar lá, lidando com professores, com funcionários. Foi uma experiência muito positiva. Ah, Apesar de que o trabalho era, assim, mais forte no recursos humanos, mas eu contribuí em outras áreas da inspetoria também. Na área de
orientação dos professores na área de instalação de novas escolas, porque houve, eu acho que o Vila Guaíra, eu não tenho muita certeza, eu teria que fazer o levantamento, mas que a Vila Guaíra foi fundada naquela época estadual, de implantação de cursos de ensino médio, porque tinha um colégio, e o Colégio Duque de Caxias e o Colégio Antônio Lacerda Braga, se eu não me engano. E depois implantamos o ensino médio no Colégio Polivalente. Olha, eu não me lembro exatamente, porque faz muitos anos, Faz né. alguns anos já. Mas, É, professora, era um momento diferente, né? Nós tínhamos, assim, diferente, de repente, uma população, né, menor. menor aqui na cidade, mas tínhamos também uma outra situação, e você acabou acompanhando esses professores. Eu lembro bem, assim, nessa época você tinha uma ligação muito grande com os professores, por esse contato até de trabalhar na área de recursos humanos, né? Acompanhou Exatamente. a vida de muitos professores aí, né, Muito, Júlia? muito. Eu acompanhei a vida de muitos professores e funcionários, vamos colocar assim, desde a inspetoria, nessa relação do recursos humanos, e também depois nas escolas, como professora e pedagoga. E depois fui vice-diretora também, e por um tempo pequeno fui, diretora no Colégio Polivalente. Então a minha relação com os professores e funcionários das escolas foi muito grande e, para mim, muito positiva. Você chegou a ser chefe do núcleo de educação aqui em Goiânia, não é isso? Sim, tinha inspetoria, né, como você mencionou, mas nós éramos ligados ao núcleo de Campo De Campo Mourão. Mourão, né? Então, depois foi criado o núcleo aqui, eu acho, não sei se foi na gestão do Antônio Sena também, eu acredito que tenha sido. Foi criado o núcleo e, como nós já estávamos na inspetoria, nós permanecemos no núcleo. A primeira chefe do núcleo foi a professora Enedina, não é isso? Foi a primeira chefe, foi a professora Enedina. Enedina. E eu lembro É. muito bem que naquela época tinha um trabalho para que a Júlia assumisse sempre o núcleo, mas o pessoal, olha, tem que ver e tal, aí acabava uma indicação política, mas a Júlia nunca deixou de estar presente no núcleo como assistente, sempre presente ali, né, professora? Eu nem sabia desse movimento que você está me falando agora, mas eu trabalhei no núcleo, bastante tempo e numa época dificílima, porque hoje, as escolas e o núcleo, elas estão, assim, muito bem equipadas, vamos colocar dessa forma. Mas quando o núcleo foi implantado aqui em Goiôerê, nós não tínhamos espaço. Inicialmente, nós trabalhamos no Colégio Polivalente, depois fomos para debaixo da rádio, ali, Rádio Goiverê, né, a na Rádio época, Goiôerê, na época. Depois fomos lá para. Avenida Mauro Mori, onde era o hospital. É isso, ficamos lá por muito tempo. Eu acho que nós saímos da rádio para o outro espaço, mas não me lembro. A Enedina tem uma memória excelente, é capaz que ela lembre disso. Tá. Mas aí, o que eu queria falar do núcleo, que eu acho isso muito importante, que muitas pessoas não sabem. Eu fui à inauguração do prédio novo, do núcleo, e fiquei muito emocionada e feliz, porque eu voltei ao passado e fiquei analisando assim, a trajetória do núcleo desde a sua implantação aqui até o momento presente. E quando ele foi implantado, eu falei para você que nós não tínhamos espaço, não tínhamos equipamentos e o número de funcionários era reduzido. E na época tudo era manual, então dificultava bastante. Depois veio a informática, ele foi informatizado, né, ele não, a Secretaria de Educação foi informatizada e, consequentemente, o núcleo também.
e nós não tínhamos computador, não tínhamos carro, nós íamos trabalhar em Campo Mourão para inserir no sistema as propostas, de aulas, né, para que os professores pudessem receber, o seu salário no final do mês. Nós íamos eu, a Cida Pinheiro, não sei se você Cida lembra Pinheiro, dela. lembro. Eu, a Cida Pinheiro, a Fátima, que era do Recursos Humanos também, nós íamos à noite para trabalhar à noite, porque durante o dia Era do núcleo de lá, era do núcleo de lá lá, de Campo Mourão. E daí sobrava espaço, aí eles cediam para o pessoal de Goiânia. exatamente, aí sobrava espaço, cedia para nós. E algumas vezes nós viramos à noite lá, mas conseguíamos fazer o nosso trabalho de modo que não prejudicasse nenhum professor, nem funcionário, né. Porque nós tínhamos que a escola fazia a sua proposta, que assim, a distribuição de aulas, eles registravam numa proposta, mandava para o núcleo e nós tínhamos que inserir no computador. Hoje a própria escola insere, É um entendeu? avanço na Um educação, né? avanço enorme. E depois veio o equipamento, veio o carro, prédio novo, É uma então conquista, né, uma professora? con Você que viveu aqueles momentos difíceis da implantação e vê hoje o núcleo de educação do jeito que está e a construção desse prédio que teve aí um investimento de mais de 4 milhões de reais do governo do estado. maravilhoso o É muito prédio. bom, né, professora? Muito bom, é para todos nós. Falo todos nós, porque eu ainda continuo sendo professora aposentada, mas muitas vezes a gente depende do núcleo também. Mas foi bom, pra Goiôerê, para a região, que são 9 municípios, né, e para todos nós. Os professores trabalham com mais conforto, trabalham com mais, equipamentos, menos risco de errar, mais possibilidade de melhorar tudo, então foi uma Olha aí, conquista gente, enorme. uma conquista e estamos falando com quem escreveu e fez parte dessa história aí do Núcleo de Educação de Goiânia. Então, parabéns aí mais uma vez a todos que fazem parte dessa conquista do Núcleo de Educação aqui em nossa cidade. Professora Júlia, esse tempo todo de educação, né, trabalhando como Cer professora, diretora, pedagoga, ministrando aula, você fez parte também do momento importante da educação aqui em Goiânia, que foi a sua participação na fundação da Fundação de é funda Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri, é, né? Você foi exatamente, a presidente FADACT. lá da FADACT É, e foi um período onde que a professora Júlia fez uma revolução também na educação com o curso de educação à distância. Não é isso, é, professora? Conta essa essa história para a gente aí. bom, essa revolução, na verdade, ela não partiu de mim, vamos ser, sinceros e valorizar o trabalho anterior. Partiu do seu Fuad Kfouri, que Era era prefeito, foi prefeito aqui em Goiânia, né? sim, mas também ele era presidente antecessor a Certo. mim, né. Então ele teve a ideia, eu acho que junto com a Lida Mar, tiveram a ideia de criar o curso superior, de magistério superior, que hoje não tem mais esse nome, né, mas para atender a lei de diretriz e de base que exigia que todo professor tivesse o ensino superior, Certo. para ministrar aulas mesmo nos anos iniciais do ensino fundamental. E havia um prazo de 10 anos para esse cumprimento. E naquele momento nem se falava em educação à distância, né, Nem professora? se falava, eu acredito que foi o primeiro na região. Então o curso ele, se expandiu muito, a oferta foi para toda a região do Vale do Piquiri, não foi para a região do núcleo de Goiânia. Sim, nós atendemos desde Altamira do Paraná até, que eu digo Diamante do Norte, é Cidade Diamante Gaúcha, do Norte, Cidade Gaúcha, Loanda. Luanda, todos esses municípios. E então o seu Fuad saiu
Bom, inicialmente o curso, ele tinha um convênio com a Universidade de Mato Grosso do Sul, mas não deu muito certo por questões, assim, de gestão De mesmo. pioneirismo, eu acho até, né, É, professora? pode Porque ser que era uma nova modalidade de ensino, era um outro momento, precisava atender a lei que determinava que os professores tinham magistério com ensino superior. Então, sim, era uma coisa nova. E 9, nem todo mundo exata estava preparado para isso, né? nem preparado, nem Nem acreditando muito. acreditando também, né? É, exatamente. Então, quando eu entrei, já havia sido interrompido a parceria com a Universidade de Mato Grosso. Aí fizemos com a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que também teve uma resistência. As universidades, na época, não aceitavam muito o ensino superior, mas eles abraçaram, porque esse curso, além do material, precisava de coordenadores e precisava de professores, tutores em cada região. Então, a UEM assumiu a coordenação do curso, a coordenação geral, e nós tínhamos aqui a professora Oralda Leixo, não sei se você lembra Lembro dela, também da professora Uralda. como coordenadora aqui do nosso polo, e fomos, dando prosseguimento ao curso. Ficou uma época quase que inviável, por quê? A UEM, nos ajudou assumindo a coordenação do curso, mas havia gastos. E gasto para os coordenadores, para os professores que vinham, porque tinha momentos presenciais também, como há hoje, não só à distância, tinha os momentos presenciais. E todos esses momentos exigem investimento. E o que que aconteceu? Na época que ele foi implantado, os prefeitos dos municípios assumiram a responsabilidade de contribuir, porque os alunos eram funcionários das prefeituras. Eram professores dos municípios, Dos né? municípios, exatamente. Então, os prefeitos assumiram ou pagar integralmente, alguns pagaram, ou ajudar, ou com 50%, enfim, ajudar os professores pagarem o curso. Só que isso não aconteceu. E aí veio um trabalho enorme. E esse trabalho, assim, eu precisei do apoio da UEM, dos coordenadores de lá, eram 3 coordenadores, e eles foram comigo em todos esses municípios da região, fazer reunião com os prefeitos para que eles pudessem honrar o compromisso que eles fizeram inicialmente. Se não pagasse, não tinha como terminar o curso. Não tinha, porque nós tínhamos despesa e não tinha como honrar essa despesa, né. E aí nós conseguimos, com Opa! muito trabalho conseguimos. E formaram-se 1.200 alunos. 1.200 alunos, gente. Preste atenção aqui, a professora Júlia está contando uma história. Foi o início da educação à distância, no momento em que necessitava realmente de cumprir a legislação, onde os professores tinham que ter o ensino superior. E aqui em Goiverê, através do trabalho da professora Júlia, de uma equipe que trabalhou junto com a UEM, de fazer com que esse curso acontecesse. 1.200 alunos participaram da formatura, professora. Participar da formatura, que foi lá em Maringá, no ginásio Chico Neto. Chico Neto, exatamente, tinha prefeitos de toda a região, inclusive o nosso na época era o Antônio Senna, estava lá também, e foi assim uma festa bonita e a realização de muitos e muitos professores. E nossa, eu acredito, de toda a equipe, porque não foi fácil fazer esse trabalho, e da pessoa que pensou também no projeto, que foi o Fuad Kfouri, a professora Lida Mar, e de todos Tá nós que certo. conseguimos. Agora, hoje a gente
ouve falar muito de ensino à distância. E esse exemplo que você nos apresenta foi mais ou menos o marco inicial ali, né, professor? A partir dali que essas faculdades do ensino à distância realmente explodiram no Brasil, né? Pode ser, eu não digo no Brasil, porque aqui houve esse movimento na região do Vale do Piquiri. Mas eu posso dizer para você, por exemplo, da UEM, que tinha uma resistência, não acreditava no ensino à distância. Depois que eles nos ajudaram com esse curso, eles criaram outro no polo aqui, o polo, de educação, fica em frente à minha casa, tem vários cursos da UEM ou já tiveram, e de outras universidades também. Então eles passaram a acreditar, são cursos ótimos, com material excelente, e aquele aluno que se dispuser a fazer e levar a sério, tem uma excelente formação. Que legal, Então isso faz parte da história da cidade de Guerê, mas faz parte da professora Júlia. Eu acho que isso é é, importante destacar, né, eu de professora? certa forma contribuir Porque também. também, certamente, naquele momento tinha uma expectativa. O que que vai ser esse ensino à distância, né? Vai dar É, resultado? Vai ser positivo? é, Vai agregar realmente esses valores que são necessários para a educação, né, professora? exatamente. Havia uma desconfiança grande, É né. legal. Mas a professora Júlia acreditou, deu certo, formou 1.200 alunos numa única formatura em Maringá, onde o Goirê estava lá marcando a sua presença através da Fundação de Desenvolvimento, Ensino De desenvolvimento da ciência e da da tecnologia. Ciência e Tecnologia do Vale do Do Piquiri. Piquiri, Tá certo, professora exatamente. Júlia. Agora, professora Júlia, Não, eu só quero falar mais um pouquinho dessa fundação, pois não, se professora. você vai mudar, Claro, nós você vamos. me permite? Bom, a fundação, o grande projeto foi esse curso, realmente foi, porque a abrangência foi muito grande e isso trouxe uma realização não só nossa, da equipe que contribuiu ou que coordenou o curso, mas também dos professores que fizeram. Agora, na UEM, com o resultado desse curso que eu falei para você, que a gente teve que sair cobrando e tal, ainda sobrou dinheiro. Opa, você falou que estava com dificuldade de pagar o curso e o Exatamente, trabalho feito com os prefeitos acabou sobrando dinheiro, professora. sobrou dinheiro. E com a sobra desse dinheiro, lá na UEM, nós construímos o primeiro auditório, que fica naquele espaço onde era a biblioteca hoje. Eu não sei se ainda é a biblioteca lá, mas Ainda é a biblioteca lá, esse espaço. ficava o auditório e a biblioteca. Biblioteca. E adaptamos banheiros para cadeirantes, que havia uma estudante que hoje é nossa colega de trabalho, eh, estudando e não podia ir ao banheiro, porque não havia banheiro adaptado para cadeirantes. Eh, e também banheiros para cadeirantes, tá. E também, depois disso tudo, sobrou 240.000 que eu deixei para o UEM, e eu acho, não tenho certeza, porque quem entrou depois não falou sobre isso, mas eu acho que eles construíram aquele auditório fora do prédio, lá em cima, Tá certo. que foram 240.000 que nós deixamos. Contribuição também deste curso que Desse formou curso. professores e ainda deixou recursos para que a universidade pudesse investir. Isso é Exatamente. bacana, E professora. tudo com prestação de contas para a UEM. Nós fizemos toda a prestação. Eu me lembro que quando eu fui lá levar, eram 3 catálogos, assim, que nós pusemos todas as notas e tal, e o pessoal do financeiro da UEM, se admirou e falou: "Nossa, a prestação de contas está perfeita". Eu fiquei super feliz, porque para mim também era um trabalho novo. Tá certo. Mas foi feito, assim, com muito carinho, com
cuidado para que nada ficasse fora do legal. Tá bom. Só completando essa questão do ensino à distância, né, a educação à distância. Ah, professora Júlia, essa questão da educação à distância melhorou mesmo a educação? Eu sei que possibilitou muita gente fazer o curso superior. Agora, É. melhorou a educação no seu ponto de vista, professora? Ó, eu digo que melhorou no que diz respeito a essa possibilidade que você falou, que muitas pessoas não fariam curso se não tivesse essa possibilidade de fazer no município em que mora ou no município próximo, ou não ter que frequentar as aulas todos os dias. Melhorou muito. Os cursos são excelentes, e das instituições que eu conheço, que oferece, curso à distância, como a Unicesumar, que eu trabalhei no colégio lá também, e, trabalhei não na Unicesumar, no Colégio Novo Mundo, mas fica no mesmo prédio. Sei que, são cursos ótimos, excelentes. Agora, a educação, para melhorar, não basta só a oferta. Não é, porque hoje mesmo, se nós formos avaliar a educação, de quando ela surgiu, desde a chegada dos jesuítas aqui no Brasil até o presente momento, ela melhorou. Ela melhorou muito no que diz respeito à oferta, à estrutura física, que aqui mesmo nós temos os nossos colégios com estruturas excelentes, com material excelente e professores bons, excelentes também, mas ela não melhorou na qualidade. Por que que ela não melhorou na qualidade? Isso daí não é uma fala minha, esse é um resultado que nós temos das pesquisas nacionais e pesquisas internacionais, que certamente você já Sim, acompanhou também, né. justamente. E quando você me fez essa pergunta, eu preciso falar sobre isso. Legal, mas é importante porque você fez parte da história, né? Faz parte da história, É. conhece o passado, participou lá daquela estrutura e hoje faz parte aí do presente, professora. Então, Então eu vejo assim, ô Gerson, a educação, ela está muito boa se nós formos comparar. Ela deixou de ser excludente, porque a oferta é ampla, em todos os níveis de escolaridade. Desde dos anos iniciais, do ensino fundamental, anos finais, ensino médio e ensino superior. Basta nós analisarmos que hoje sobra vaga na UEM, não é? não só na UEM, né? Não só na Na UEM. UEM, né? Eu só estou falando na Sim, UEM, porque que é é uma daqui, né? instituição de peso muito boa, que ela é extremamente disputada e não sobrava nunca vaga. Mas por que sobra vaga? Pela amplitude da oferta. Então existe muita oferta. Agora, o que falta, que eu penso, o que falta para que nós possamos atingir essa qualidade do ensino, essa melhora do ensino? Eh, o que falta é o compromisso de quem estuda, reconhecer a importância da educação, porque a educação, o processo dela todo visa chegar à formação, integral do ser humano, do homem, não é isso? E visa, através disso, através dessa chegada, o conhecimento, trabalhar o conhecimento. Então, o conhecimento é a base de tudo. Em todas as os espaços em que você vive, você precisa desse conhecimento. Então, primeiro, quem estuda, reconhecer a importância do conhecimento. Não só de ter o seu diploma, mas sim a importância do seu conhecimento para crescer como cidadão e poder se sentir seguro para conviver em sociedade em qualquer espaço. Eu penso isso. E assim,
tem necessidade que os pais também reconheçam isso, que os pais reconheçam a importância do conhecimento para a formação dos seus filhos e que acompanhem. Eu sei que hoje a vida é extremamente corrida, eu acho que 99% dos pais trabalham, não tem tempo para acompanhar A o vida dia a estudantil, né? dia, a vida estudantil e o dia a dia dos seus filhos. Mas que o filho, ao chegar em casa, pelo menos pergunte: "Como que foi hoje a escola? O que que você aprendeu? Você fez prova? Vai fazer prova quando? Tem tarefa? Vai fazer". Então, essa contribuição da família e a contribuição da sociedade, porque a escola sozinha, ela não faz. A educação e o conhecimento e essa Bagagem que o aluno recebe na bagagem escola que recebe, não é tudo, né? essa qualidade que nós buscamos, depende da escola e da sociedade, porque o aluno ele vai ter determinantes internos, que é a escola, e vai ter determinante externo, e os externos ele leva para a escola. E aí a escola tem uma estrutura boa, tem material bom, tem excelentes professores, eh mas precisa de algo mais. Precisa da valorização dos professores, precisa também do acolhimento aos alunos que chegam lá e precisa que haja um 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 compromisso dos pais com a escola, porque a escola sozinha ela não consegue resolver. Eu só vou falar para você um fato que não sei se você vai me perguntar, mas eu quando analiso a minha vida profissional, eu me sinto, assim, extremamente feliz e realizada na maioria das vezes, na grande maioria, mas em alguns momentos eu tenho frustrações. Frustrações pela incapacidade de resolver alguns problemas que são externos à escola, mas que faz com que o aluno não permaneça ou não progrida na escola. Então isso daí traz uma frustração, não só para mim, tenho certeza para os meus colegas professores, diretores e pedagogos, porque às vezes nós nos sentimos incapazes disso. Os determinantes externos são fortes. Então, para melhorar, precisa melhorar a escola, em alguns aspectos, e melhorar Também também essas essa questões sociais, econômicas, familiares. E aí, eu acho que a gente chega a uma qualidade de ensino. legal, olha só, gente, que lição, né? Nós estamos Então, ouvindo aqui sobre a qualidade da nossa educação e o que os professores sentem, né? Com essa distância que hoje a gente está vendo, né, professora? é, Mas vamos melhorar, vamos continuar. olha, eu acho que temos que acreditar, Temos que acreditar. porque acreditamos que os alunos já estão na escola. Antes só ia para a escola quem queria ir, então não tinha tantos problemas como nós temos hoje. A escola se democratizou, graças a Deus, e nós temos que ir administrando essa situação para nós atingirmos a qualidade de ensino, que é o que falta para Tá nós. certo. Professora Júlia Ribeiro Costa. Sim, Foi diretora também da Faculdade Dom Bosco. Conta um sim. pouco dessa história, professora. Foi algum tempo também de luta ali, de buscar um espaço, de fazer com que o ensino superior tivesse uma marca também na cidade de Goiânia, professora. Foi um problema de luta. Eu, assim, eh, fui surpreendida com o convite de ser diretora da Faculdade Dom Bosco, quando eles vieram negociar a implantação aqui em Goiuerê. Na época, as pessoas que me convidaram até falaram que eu fui indicada pelo prefeito, de Ubiratã, aquele que era médico, eu acho que é Dalécio o sobrenome dele.
O D'Alessio foi prefeito até agora há Ah, pouco não, tempo, não né? é ele. Então eu esqueci o nome. É um que era médico. Certo. E eu tive muito convívio com os prefeitos, não só na época da FADACT, como do Do núcleo, núcleo né? Tá também, é. certo. Então, ele passou meu nome para os proprietários da faculdade, e eles me fizeram o convite, pensei bastante, mas depois achei que eu vou assumir esse desafio. E, de fato, foi um desafio. Primeiro, porque nós começamos a ministrar as aulas aqui, que eram 2 cursos, pedagogia e administração, ainda no processo de autorização do MEC para a implantação da faculdade aqui. As aulas começaram lá na Escola Monteiro Lobato. Na Escola Monteiro Lobato, de lá nós fomos para o prédio, né, que hoje tem o Sileuza? S- É, Não. é o CEMEI, CEMEI, Sileuza... Não, Maria Zilda. Maria Zilda, CEMEI isso. Maria Zilda. É. Então, nós tivemos dificuldade, porque politicamente, para as instituições que estão ao nosso entorno, eu falo instituições particulares, as públicas, jamais. Não queriam implantação de uma faculdade aqui. Então, houve, uma interferência junto ao MEC para que não saísse, a autorização. Depois, a Marlise era muito amiga do deputado que faleceu, eh Moacir Miqueleto. Moacir Miqueleto, exatamente, a minha memória falha um pouco. Do Moacir Miqueleto, e ele interviu e conseguiu que nós tivéssemos a autorização. Então começou com essa dificuldade. Mas quando veio a autorização, nós fomos, assim, muito felizes, porque, nós atendemos uma demanda reprimida, que eram pessoas que não saíam daqui para estudar em outro município. Donas de casa, funcionários, de diversas lojas, mercados, eh, escola até tinha, funcionários, do comércio, enfim, pessoas que não poderiam sair, porque Deslocar para Umuarama, deslocar para Campo Mourão para fazer uma faculdade, para né? fazer uma faculdade. E também pessoas que já estavam um pouco fora da sua faixa etária, mas que tinham o sonho de fazer a Certo, faculdade. certo. E as primeiras turmas, os primeiros vestibulares foram muito bons, e nós formávamos turma de 45, 40 alunos, e fomos, assim, muito felizes na formação desses profissionais. E com os anos, começamos a ter a demanda dos jovens, né, e dos jovens que tinham uma postura um pouco diferente das pessoas que estavam buscando essa oportunidade, mas mesmo assim, tivemos sucesso na formação deles. E eu digo, Gerson, eu me sinto muito feliz, apesar de algumas críticas, que nós temos, assim, a infelicidade de que santo de casa não faz milagre, né. Ontem mesmo conversava com uma mãe que o filho dela se formou no ensino médio, e eu ofereci até uma bolsa para que ele estudasse lá, e ele disse que não, porque a faculdade não era boa. Isso faz tempo, e até hoje ele não conseguiu se formar e foi buscando uma faculdade à distância, e acabou fazendo uma faculdade lá no Rio de Janeiro, e até hoje ele está, assim, não digo perdido, mas sem o Não tem o apoio. caminho ainda. Não tem o caminho. Então, deixa eu beber um pouquinho de Opa, água aqui. estamos conversando com a professora Júlia Ribeiro Costa, ela que já contou uma parte da sua história aqui, falando do núcleo de educação, falando da fundação universitária que ela trabalhou aqui, formando profissionais aqui na área de educação. E agora nós estamos falando dessa faculdade Dom Bosco, né, professora? Sim. Foi com certeza uma experiência importante, porque você viveu ali também um momento da
faculdade presencial e a concorrência do ensino à distância, não é isso, Júlia? Exatamente. Antes da pandemia, nós não tínhamos problema. Mesmo tendo, o ensino à distância, nós tínhamos turmas muito grandes, porque a mensalidade era baixa em relação a outras instituições, e o nosso corpo docente muito bom, e eles tinham uma formação muito boa, tanto que a secretária de educação atual saiu de lá e a nossa vereadora e secretária, Aline, também se Saiu formou da lá. Faculdade Dom Bosco, Saiu legal. da faculdade. Nós temos diretores de escolas municipais que saíram da nossa faculdade, temos coordenadores, temos vários e vários professores. Eu acho que se nós fizermos um levantamento hoje na educação infantil, eu acho que 80% passaram pela faculdade Dom Bosco. Então, para nós, isso é uma realização enorme. De ver pessoas que eram empregadas domésticas, não assim, desmerecendo ao trabalho, que tem o seu valor para nós e tem muito, mas que não tinha possibilidade de crescimento. E se não tivesse uma faculdade aqui, não teriam Não conseguido o teriam, curso, né? jamais teriam. Fizeram o curso, fizeram concurso para o município e estão efetivos no município, então isso para nós é uma felicidade enorme. Isso na parte pedagógica e administrativa nós temos vários que abriram suas empresas, que trabalham em bancos, em outras empresas, enfim, como toda instituição e todo curso, você tem pessoas muito bem-sucedidas e tem alguns que não conseguiram trilhar os seus caminhos, né? Mas Agora, a maioria trilhou. aqui a Faculdade Dom Bosco chegou no momento, como você falou, depois da pandemia, que não Sim, conseguir manter os alunos, aí, atrair novos alunos. Tinha uma expectativa até de ampliar cursos, mas isso às vezes fica difícil, né, professora? muito difícil. Nós trabalhamos durante a pandemia à distância. Então, eles conheceram o gostinho de poder fazer em casa suas atividades, de não precisar frequentar a faculdade. E alguns insistiam porque eles se sentiam mais seguros e achavam que aprendiam mais frequentando a faculdade. Então, depois da pandemia, nós formamos ainda 2 anos. Mas a última turma, para você ter uma ideia, nós levamos até o final, mas a administração com 6 alunos e a pedagogia com 8 alunos. Então ficava Inviável, né? impossível, Inviável. inviável, porque 8 alunos, às vezes, tinha 6 professores. Então, inviável para a instituição manter. E aí acabou fechando. Mas a nossa contribuição foi muito grande, Gerson. Olha, com certeza, professora. Você estava falando aqui de empresários que fizeram a faculdade Dom Bosco. Eu conheço vários que hoje estão bem-sucedidos, que tiveram a oportunidade de fazer o curso superior aqui na Dom Bosco, né? Então, É, isso é eu bacana e certamente uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida e uma nossa. experiência difícil, uma luta grande, mas sucesso. Eu considero Sim, eu também sucesso. considero e acho que foi É, importante a sua participação nesse processo também, né, professora? eu quando faço uma análise, assim, da minha vida profissional e até paralelamente a pessoal, eu me sinto uma pessoa muito abençoada, Gerson, eu me sinto feliz, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz profissionalmente. Eu tenho certeza que não acertei todos os momentos, errei muitos, fiquei feliz em muitos e me frustrei em alguns, mas o resultado é muito positivo para mim, entendeu? Me sinto feliz e realizada. Professor, e pode ter certeza que o resultado foi excelente.
Ai, Eu digo isso obrigada porque pelo eu conheço a professora Júlia lá do núcleo, sim, lá de quando trabalhou lá no núcleo, lá onde é a Rádio Goerê hoje. Conheço a isso. professora Júlia, como eu disse, já foi minha professora. Ah, Então eu fico muito então, feliz de hoje estar aqui conversando com você aqui no nosso programa, homenageando o seu trabalho, homenageando você, muito Júlia, obrigada. uma pessoa que eu admiro muito. E agradeço a sua participação aqui, contando um pouco da sua história, compartilhando comigo e com os nossos internautas dessa sua vida aqui em Goiânia. Eu Nós que agradecemos muito, professora. eu que agradeço muito a você por essa oportunidade, de eu fazer uma análise e passar para aqueles que me conhecem, que, me acompanharam nessa trajetória e agradecer a todos eles, porque eu não fiz nenhum trabalho sozinha, eu fiz com a colaboração de todas as pessoas que caminharam comigo, então também é um momento de eu agradecê-los e fico feliz de poder. Eu só queria falar que eu acho que eu não falei do Colégio Novo Mundo, que eu também trabalhei Ah, lá. justamente, trabalhou lá com a Jaqueline, né? Jaqueline e Silvilene, que eu não sei se você sabe, elas foram minhas alunas. Olha aí, que Olha que bacana. maravilha! Isso, aí eu fico quando eu penso, nossa, eu tive alunas que foram minhas companheiras de trabalho, são minhas amigas e algumas que escolheram a profissão por minha conta, não é o caso da Jaqueline e a Silvilene, mas que chegaram a dizer: "Ai, professora, eu vou fazer a sua profissão, eu vou fazer letras, porque eu gostava das suas aulas e tal". Então, eu fico muito feliz. E lá no Colégio Novo Mundo, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada pela Jaqueline, que eu também entrei na implantação do colégio, fiquei lá 8 anos, saí quando eu tive que assumir a direção no Polivalente por um período em que Professor o Cláudio. o Cláudio esteve afastado para fazer o seu PDE. Mas foi um período, assim, de muita realização também. Muito Legal. feliz por isso. Professora, muito obrigado. Continue sendo essa pessoa simpática e Ah, maravilhosa. Muito obrigado obrigada. por ter participado com a gente aqui. Quero desejar para você tudo de bom. Tá certo? Ai, muito obrigada, Gerson. Eu é que agradeço a você pela oportunidade, tá? Conversamos então com a professora Júlia Ribeiro Costa, contou um pouco da sua história, contou um pouco da sua vida aqui para os nossos internautas. Eu agradeço, compartilhe o nosso vídeo, dê um clique aí, faça parte do nosso grupo, acompanhe os nossos podcasts aqui através do nosso canal do YouTube. Tudo de bom para você e até a próxima.